O núcleo da célula vegetal é como o cérebro da célula, onde fica guardado seu material genético como o DNA. Ele é protegido por uma membrana chamada envelope nuclear e possui poros que controlam a entrada e saída de substâncias. Dentro do núcleo, há o nucleolo, que produz componentes essenciais para a síntese de proteínas. O DNA está organizado em estruturas chamadas cromossomos, que se condensam durante a divisão celular para garantir a correta distribuição do material genético às células filhas. Em suma, o núcleo controla as funções celulares e é vital para o funcionamento da célula vegetal. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi é composto de discos achatados e empilhados, formando bolsas membranosas, dictiossomos. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Além disso, origina os lipossomos primários. Mitocôndrias, células complexas presentes apenas nas células eucariontes. Sua função é produzir a maior parte de energia das células através da respiração celular. São compostas por membrana dupla, com muitas dobras. Suas membranas lipoproteicas são uma externa e outra interna. A membrana externa, semelhante à de outras organelas, lisa e composta de lipídios e proteínas, chamadas deporinas, que controlam a entrada de moléculas, permitindo a passagem de alguns relativamente grandes. Membrana interna. É menos permeável e apresenta numerosas dobras, chamadas de cristais mitocondriais. A parede celular é uma estrutura relativamente rígida e está localizada externamente à membrana plasmática. Ela impede a ruptura da célula, serve para delimitar o tamanho da célula. Além disso, também atua na defesa contra organismos patogênicos na junção de células adjacentes, fornece resistência vegetal, entre outras funções. A membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalema, é uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio externo. Ela atua delimitando e mantendo a integridade da célula como uma barreira seletiva, permitindo que apenas algumas substâncias entrem, como oxigênio e nutrientes, e outras saiam, como os resíduos. Permeabilidade seletiva. Possui uma estrutura com cerca de 6 a 10 nanômetros de espessura, constituída por diversas moléculas de proteína inseridas em uma camada dupla, bicamada, de fosfolipídios. Além de proteínas e lipídios, a membrana plasmática também apresenta cadeias de carboidratos. Essas cadeias encontram-se ligadas às proteínas ou lipídios presentes na superfície externa da membrana, formando glicoproteínas e glicolipídios. O conjunto formado por eles é denominado glicocálice e glicocálice. Os plastídeos, também chamados de plastos, são organelas típicas da célula vegetal. Os plastídeos têm a presença de uma dupla membrana, um sistema interno de membranas, além de material genético e ribossomos próprios, estando relacionados com a fotossíntese e o armazenamento de substâncias. Os principais tipos de plastos são os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos são os principais e apresentam a cor verde, em razão do pigmento clorofila. Os cromoplastos possuem em seu interior pigmentos vermelhos ou amarelos. Eles são os responsáveis pelas cores de certos frutos, flores, raízes e folhas, que se tornam coloridas. Já os leucoplastos não possuem nenhum tipo de pigmento e estão presentes em algumas raízes e caules, com a função de armazenar o amido. Os vacúolos são estruturas saculiformes que desempenham variadas funções, tais como armazenamento de substância e digestão e controle osmóticos. Também são encontradas em diferentes tipos de células. O citoplasma, em células eucariontes, está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. O citoplasma também possui a função de sustentação esquelética celular através de uma estrutura constituída por microfilamentos e tubos proteicos, chamada de citoesqueleto.